dia a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, comece por cumprimentar a doutora Maria de Belém. A doutora Maria de Belém é uma pessoa muito conhecida na área da saúde, foi uma excelente Ministra da Saúde, fez muito pela saúde portuguesa a vários níveis, mas também pelas liberdades, direitos e garantias das pessoas. E hoje está aqui também na qualidade de representante do Sr. Ministro da Saúde, ou do Sr. Primeiro-Ministro, ainda não sei, e vai ser ela que vai encerrar esta Convenção Nacional de Saúde, e eu fico muito satisfeito por isso. Em segundo lugar, um cumprimento muito especial ao Presidente Executivo desta Convenção Nacional de Saúde e a toda a equipa, a toda a Comissão Organizadora que o acompanhou na realização desta Convenção. Dr. Ico Castro Alves e a sua equipa e todas as empresas que tiveram e que fizeram deste o projeto que vocês acompanharam durante estes dias, fez um extraordinário trabalho, merece todo o meu carinho e peço para todos eles uma grande salva de palmas. Ao Dr. Marcos Mendes, Conselheiro de Estado, um amigo, quero também pessoalmente agradecer-lhe a sua presença. Aquilo que o meu querido amigo, Dr. Orlando Bastonaia, da Ordem dos Médicos Dentistas e Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, acabou de dizer, é verdade. Muito daquilo que nós provavelmente teríamos para dizer relativamente à importância do Serviço Nacional de Saúde e à reforma que tem que existir, que aliás vai ser feita pela doutora Maria de Belém, ou melhor, está a ser liderada por ela na Lei de Base de Saúde, já o disse o melhor do que nós o diríamos e lançou um grande desafio também a todos os presentes e mostrou, sobretudo, um caminho que pode e deve ser seguido. Muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar todo o Conselho Superior, incluindo, obviamente, todos os bastonários das ordens presentes e também todas as associações de doentes e todo o resto do Conselho Superior. Estimados senhoras e senhores, quero também deixar um cumprimento muito especial a todos os jornalistas que representam aqui a comunicação social e estão hoje aqui presentes. Antes de começar propriamente na agenda, e a minha missão vai ser mais difícil, até porque nesta fase da Convenção já praticamente tudo foi dito, ou muita coisa foi dita. Falta, se calhar, objetivar algumas metas, mas eu quero lembrar a mensagem do Presidente da República. O Sr. Presidente da República deu-nos a honra e reforçou o papel desta Convenção Nacional da Saúde ao transmitir uma mensagem positiva no sentido de que, de facto, é necessário ter uma agenda, mas é, sobretudo, importante que haja um pacto entre as pessoas. Sem a existência de um pacto, é difícil nós conseguirmos fazer melhor na saúde. Nós não podemos estar apenas presos àquilo que são as lutas, entre aspas, entre os partidos políticos. A saúde é mais importante que isso. A saúde é das pessoas. A saúde é o principal fator de coesão social e o Serviço Nacional de Saúde em especial. E, portanto, nós temos, de facto, que o valorizar. E esta mensagem do Sr. Presidente, traduzido naquilo que deve ser a Lei de Bases de Saúde, daquela ideia central para a Lei de Bases de Saúde, acho que veio valorizar, francamente, esta Convenção Nacional. A mensagem do Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Saúde, nas palavras que ontem deixou a todos os presentes, de alguma forma aceitou ou abriu-se a esta ideia da Convenção Nacional de Saúde. Pareceu-lhe bem, pareceu que é importante neste momento remarmos todos no mesmo sentido. Que é importante conseguirmos consensos que possam ajudar a melhorar aquilo que é a saúde em Portugal e, em especial, o Serviço Nacional de Saúde. E este espírito de abertura que ele ontem transmitiu, e que eu espero que se mantenha, é também um sinal positivo, ao qual
podemos juntar a mensagem do Dr. Rui Rio, líder do Partido Social Democrata. O Dr. Rui Rio, ontem, na mensagem final que deixou na sua intervenção, foi um apoio claro a que possa existir uma agenda para os próximos anos e que estará disposto também a entrar num pacto, nomeadamente com os outros partidos políticos e, em especial, com o Partido Socialista, que neste momento está no governo. Finalmente, quero também realçar as mensagens que foram taxadas por todos os participantes e, nomeadamente, pelas ordens profissionais. Todos os participantes nesta convenção deram um contributo inestimável para aquilo que pode vir a ser a agenda final desta convenção e, nessa medida, eu não posso deixar de, como chairman, agradecer-lhes a todos e, mais uma vez, pedir uma salva de palmas aqui aos senhores bastonários e a todas as pessoas que participaram no debate. Vou agora começar a falar da agenda. E o que é que eu posso dizer de novo na agenda? Eu gostava de começar por falar do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, como sabem, é uma das grandes conquistas da nossa democracia. Já foi hoje falado várias vezes, a par daquilo que é a liberdade, mas é fundamental, e esta Convenção deixou transparecer esta situação de uma forma forte, é fundamental reforçar o Serviço Nacional de Saúde. É fundamental capacitar o Serviço Nacional de Saúde para dar uma melhor resposta às necessidades dos portugueses. Quando falamos em capacitar, estamos a falar no capital humano, estamos a falar nos equipamentos, nos dispositivos, nas infraestruturas. Precisamos de um Serviço Nacional de Saúde com uma melhor capacidade de resposta. E isto é também uma das conclusões desta Convenção e agora temos que ver como é que vamos fazer isso. Mas também foi dito que é fundamental reforçar aquilo que é a espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde. Os cuidados de saúde primários e a reforma dos cuidados de saúde primários, que está em curso, mas que infelizmente não tem sido aplicada na prática como deveria, é fundamental que avance. O facto de nós, portugueses, termos acesso a uma equipa de saúde familiar é absolutamente essencial para melhorarmos uma série de indicadores, para combatermos aquilo que é a prevalência das doenças crónicas. Porque nós, para termos um serviço de saúde sustentável, temos que atuar a montante, temos que promover a saúde, temos que fazer prevenção da doença. E nesta medida, os cuidados de saúde primários têm uma importância capital. E por isso, um dos desafios que temos, e um dos desafios que será lançado também, e que é consensual entre os vários parceiros que estiveram este dia e meio nesta Convenção, é permitir que a reforma dos cuidados de saúde primários avancem, que sejam constituídas as USFs modelo B que forem necessárias, até porque existem já muitos projetos já que cumprem todos os indicadores para que as unidades de saúde familiares possam passar a modelo B, e isso é fundamental, mas também reforçar aquilo que é o papel que os médicos de família têm nas UCSPs e dar-lhes mais tempo para poderem estar com os seus cidadãos, com os seus utentes, no sentido de poderem também ajudar mais a fazer aquilo que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Mas é fundamental também, para além da reforma hospitalar, que sempre se fala e nunca mais se faz, e que é essencial fazer, até porque temos sempre um problema no nosso país, que é o serviço de urgência, mas eu hoje não vou falar disso, não é aqui que vamos apresentar hoje medidas concretas para esta situação, mas iremos dentro de pouco tempo, e para além da reforma já agora da saúde pública, que tem estado emperrada e que precisa de andar para a frente, porque são duas áreas capitais do país, eu não posso deixar de hoje vos dizer que é fundamental ter um plano de emergência para reforçar a rede nacional de cuidados continuados integrados. E porquê? Quando nós pensamos nos cuidados continuados, estamos a pensar em cuidados importantes para os cidadãos, que têm um valor por cama muito inferior ao valor por cama de um hospital de agudos.
Só para terem ideia, para quem não sabe, provavelmente a maior parte de vocês já o sabe, uma cama de cuidados continuados custa em média ao Estado português cerca de 80 euros. Uma cama num hospital de agudos custa em média ao Estado português cerca de 500 euros. Portanto, estamos a falar de uma diferença muito grande. E muitos dos doentes que estão em hospitais de agudos, os nossos hospitais, poderiam estar em camas de cuidados continuados se nós tivéssemos essas camas, tivéssemos essas unidades de saúde por onde os doentes pudessem ser transferidos para fazerem o resto da recuperação e, finalmente, poderem ir para casa. Portanto, esta é uma medida essencial, é uma medida que vai ser, obviamente, apresentada pelos representantes que vão sair desta Convenção Nacional de Saúde e é fundamental para melhorar a qualidade do serviço que é prestado aos doentes, mas é também importante, muito importante, para reduzir os custos em saúde de uma forma mais correta, de uma forma mais sustentada. Gostava também de deixar aqui ainda a mensagem relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e ao seu reforço, que é fundamental que definitivamente se consigam integrar os cuidados de saúde, que haja uma integração de cuidados, nomeadamente entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. E nessa medida nós vamos fazer reuniões específicas, nomeadamente com os especialistas de medicina geral e familiar e com os especialistas de medicina interna, que são a alma dos hospitais portugueses, para tentarmos encontrar uma forma objetiva de poder integrar estes cuidados e depois integrá-los, e será mais fácil, com os cuidados continuados e com os cuidados paliativos. Também é essencial, como medida de transparência e como medida de informação para os nossos utentes, doentes, a publicação de dados sobre doenças crónicas. As pessoas têm que saber o que é que está a acontecer. Têm que saber que tipo de evolução estamos a ter em várias doenças e têm que saber o que é que precisam de fazer, participar na decisão. Aliás, este projeto que já existe e que está a ser testado em algumas unidades de saúde, que é um projeto que foi desenvolvido pelo professor Constantino Sá Clarides, que se chama Serviço Nacional de Saúde, SNS mais proximidade, é um projeto que pode ser um dos marcos na história da evolução da saúde em Portugal. E nós temos vários marcos desta evolução, mas não são muitos. Se nós considerarmos a importância que a saúde pública teve a nível das condições sanitárias e depois o resto, a educação, a habitação, etc., o primeiro marco que temos na saúde são as carreiras, a seguir o Serviço Nacional de Saúde, que é o grande marco, depois a reforma dos cuidados de saúde primários. E esta reforma dos cuidados de saúde primários, de facto, distingue Portugal do resto do mundo. E está a servir de modelo para muitos outros países. E podemos agora ir mais longe. Podemos agora tornar a saúde mais próxima das pessoas. E este projeto já existe, temos que acarinhá-lo e avançar com ele. Finalmente, no Serviço Nacional de Saúde, queria deixar uma palavra para a Lei de Base de Saúde, dentro daquilo que foi discutido, e de uma forma sintética dizer que a Lei de Bases de Saúde é uma boa lei de bases de saúde se se centrar no interesse das pessoas, se centrar no interesse dos doentes e também respeitar e valorizar aquilo que são as pessoas que trabalham na saúde, ou seja, os seus profissionais. Posto isto, deixem-me lançar alguns daqueles que são os desafios que nós encontramos e que são pontos já de consenso desta Convenção Nacional de Saúde. O primeiro é fácil, todos vocês já sabem, tem a ver com o financiamento da saúde. Tem a ver com o orçamento do Estado para a saúde, com o financiamento da saúde. Não é difícil adivinhar que nós precisamos de mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Porque se nós reforçarmos o Serviço Nacional de Saúde, vamos ter uma saúde mais forte no país. Melhor Serviço Nacional de Saúde, melhor serviço social e privado de saúde. A qualidade é que faz o motor andar para a frente. E a qualidade, a médio prazo, também gera poupança. E muitas vezes nós não pensamos isso, apesar dos grandes gestores internacionais falarem nisso com alguma frequência. Hoje já foi dito, o Dr. Óscar Gaspar já indicou algumas das medidas nesta área
Eu apenas vou lembrar a questão de diminuir, ou melhor, de aumentar, no mínimo 0,15 pontos percentuais do PIB por ano, até atingirmos aquilo que é a média dos países da OCDE. Quanto mais rapidamente fizermos isto, mais rapidamente melhoramos a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas é fundamental que, simultaneamente, se criem normativos legais que contrariem o subfinanciamento que está a acontecer. Para além disso, a questão que já foi proposta e que vai ser proposta por este grupo de orçamentos plurianuais e de criar uma lei de meios do Serviço Nacional de Saúde, que é vital para que o Serviço Nacional de Saúde não se deixe afundar em algumas áreas, são também propostas que vão ser levadas ao Ministério da Saúde, ao Sr. Presidente da República e à Assembleia da República por esta Convenção. Mas não chega. Não chega porque nós, neste momento, temos que resolver uma emergência no Serviço Nacional de Saúde. E nós temos, isto já foi reconhecido até pelo atual Ministro das Finanças, tanto quanto sei, temos que ter uma lei de programação para investimentos essenciais para os próximos anos. Ou seja, em infraestruturas e equipamentos. Nós temos que ter uma verba especial para rapidamente atualizar estes equipamentos e algumas infraestruturas que têm necessidade. Porque se não o fizermos, nós nunca mais o vamos conseguir fazer. Porque o orçamento que vamos tendo, mesmo aumentando ligeiramente, não chega, não dá para estar a substituir equipamentos que são essenciais. Eu posso-vos dar 2 exemplos simples. A radioterapia. Nós não podemos continuar a fazer radioterapia a doentes com equipamentos que já estão fora de prazo. Equipamentos que já têm mais de 10 anos, que já não funcionam exatamente de acordo com aquilo que é o standard da radioterapia. Estamos a falar do tratamento de doentes oncológicos. Portanto, nós neste momento temos a possibilidade de tratar melhor os doentes e é isso que nós temos que fazer. Isto que eu estou a dizer não acontece em todos os hospitais, mas acontece em alguns hospitais portugueses. As TACs, a mesma coisa. Nós neste momento devíamos ter TACs de última geração. Não porque tenham melhor imagem ou ofereçam melhor capacidade diagnóstica, mas, sobretudo, porque têm menos radiação. E toda a gente sabe qual é o efeito da radiação das TACs para os nossos doentes. Está estudado, está publicado, é amplamente conhecido. Segunda questão que eu acho fundamental ainda dentro do financiamento, o aumento do investimento do Serviço Nacional de Saúde em promoção da saúde e prevenção da doença. Nós temos que aumentar, todos os anos, até atingirmos a média dos países da OCDE, no mínimo 0,25 pontos percentuais do orçamento do SNS. E porquê? Porque esta medida é uma medida absolutamente excepcional. Portugal é dos países da Europa que menos aplica dinheiro na promoção da saúde e na prevenção da doença. E este é um caminho muito importante para termos uma população mais saudável. Este é um caminho essencial para conseguirmos reduzir também, a médio prazo, os custos na saúde. Finalmente, ainda na área do financiamento, a generalização da fatura virtual dos custos reais no Serviço Nacional de Saúde é importante para que a nossa população, para que os cidadãos também tenham responsabilidade naquilo que é a utilização do próprio Serviço de Saúde. Segundo aspecto, segundo ponto essencial e que é absolutamente consensual e é neste momento provavelmente o mais importante de todos. Estou a falar das desigualdades sociais em saúde. Infelizmente, as desigualdades sociais em saúde têm aumentado nos últimos anos. Não é por acaso que ainda no último relatório da OCDE se referiu que cerca de 10% dos portugueses acaba por não fazer os tratamentos prescritos pelos seus médicos por insuficiência económica. Se nós juntarmos a isto as faltas que os doentes dão a consultas hospitalares ou até a consultas de medicina geral e familiar, estamos a falar de milhares de consultas, eu não as sei de cor, mas há um estudo que mostra isso claramente, da Universidade Nova. Nós estamos numa situação em que temos que fazer alguma coisa para que as pessoas que têm menos capacidade económica possam ter acesso a serviços de saúde, de facto, em condições de igualdade. E isso só se consegue de uma forma. Ou melhor, isso consegue-se de 2 formas específicas.
reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é para que as pessoas não tenham que ficar em listas de espera para consultas, em listas de espera para cirurgia, perdendo muitas vezes o timing adequado para tratar determinado tipo de doença, e fixar, que é uma coisa que a Convenção vai propor, fixar uma percentagem do Orçamento de Estado para combater as desigualdades sociais em saúde. Mas as desigualdades sociais em saúde não têm só a ver diretamente com as pessoas, têm a ver também com as regiões. Nós temos uma grande desigualdade entre aquilo que é medicina, entre aquilo que é saúde que se faz nos grandes centros urbanos e a saúde nas regiões mais periféricas. Temos muitas deficiências nas regiões mais periféricas. E, portanto, temos que ter uma política, de facto, de incentivos, que tem sido mais ou menos criada, mas não tem sido criada de uma forma transversal à sociedade, porque aqui já não estamos a falar apenas da saúde, estamos a falar de toda a sociedade, senão as coisas acabam por não funcionar. E dizia eu que temos de ter uma política de incentivos para as regiões mais carenciadas, baseadas, de facto, nesta transversalidade, não é uma coisa específica da saúde, mas muito centrada naquilo que é a formação, naquilo que são os projetos de trabalho, naquilo que é a investigação, naquilo que é o tempo de férias, naquilo, enfim, que é a carreira, que é a base estruturante e principal para todos os profissionais de saúde. Terceiro aspecto fundamental desta Convenção e que é importante implementar na prática e que irá ser proposta aos responsáveis políticos. A qualidade dos cuidados de saúde. Muito se tem falado de qualidade e pouco se tem feito pela qualidade. Reparem, os hospitais, quando negociam os contratos-programa com os seus serviços, ou para os seus serviços, têm a possibilidade de, nessa negociação, colocar até 5% de questões relacionadas com a qualidade. Ora, isto não é nada. Isto é muito pouco. Estamos a desvalorizar a qualidade. Temos que valorizar a qualidade. Ou seja, dito de outra forma, quando um diretor clínico, e estão aqui alguns dentro seguramente, vai negociar com os seus serviços aquilo que se vai fazer, os objetivos para o próximo ano, tem que colocar o tom na qualidade. Até porque a capacidade produtiva chega a um limite em que não é possível produzir mais. E a partir do momento em que se continua a exigir mais consultas, mais cirurgias, quando não somente há capacidade de resposta da própria unidade de saúde, seja em capital humano, seja em capacidade física de poder ter doentes internados, obviamente que estamos a cometer um erro e estamos a promover uma diminuição da qualidade no sistema. E, portanto, os diretores clínicos têm que também negociar com os seus diretores de serviço, tratar melhor os doentes. Melhorar a taxa de eficácia do tratamento, imaginemos, do cancro da próstata. Diminuir as complicações do tratamento, por exemplo, do cancro da mama. E por aí adiante. E nós temos que começar a ganhar hábitos nesta medida. Não podemos alocar apenas 5% à qualidade. Temos que alocar pelo menos o dobro para começar. Porque eu acho que a gente devia ir por aí adiante, nos próximos anos, e chegar até 50%. Nós temos que mudar, temos que ter métricas diferentes. Não podemos continuar a ter as métricas do passado. Aquilo um bocado que dizia o Dr. Marcos Mendes, embora não tivesse especificado, nós temos que reformar, temos que melhorar as coisas, mas temos que encontrar caminhos, temos que ter objetivos e temos que ter as ferramentas para o poder fazer. Por outro lado, é fundamental que os resultados das nossas unidades de saúde sejam divulgados, sejam publicados. E é fundamental porquê? Porque isto é o principal motor para melhorar a qualidade dos hospitais e dos centros de saúde. Os nossos doentes têm direito a saber o que é que lhes pode acontecer se forem tratados no Hospital A ou no Hospital B. Mas para isso têm que conhecer os resultados. Nós não podemos andar sempre a dizer que centramos a saúde no doente, mas não damos ao doente a capacidade de poder decidir o que é que faz. Não damos informação ao doente. Nós temos que dar o máximo de informação ao doente. Os doentes têm que saber
o que é que se faz nas várias unidades de saúde. E tem que saber quais são os resultados que existem, pelo menos nas grandes patologias e nas doenças crónicas mais importantes. Sem vos querer roubar muito mais tempo, porque já recebi um sinal de que tenho que acabar dentro de pouco tempo, quero lembrar aqui mais duas questões essenciais. A primeira, daquilo que tem a ver com o valor económico da saúde. Nós temos que, de uma vez por todas, olhar para a saúde não como uma despesa, mas como um investimento. Um investimento na vida das pessoas. Um investimento que permite reduzir o absentismo, que permite aumentar a produtividade, que permite melhorar a saúde mental. E é assim que nós temos que olhar para a saúde. Não podemos estar sempre a olhar para a saúde como mais uma despesa. Porque estas contas podem e devem ser feitas. Aliás, recentemente, há cerca de um ano atrás, estas contas foram feitas. E dizem que, de facto, investir €1 na saúde é também estar a desenvolver a economia. E tem impacto na economia do país. E nós nunca pensamos desta forma na saúde. E temos que pensar que a saúde é um bem que nos permite continuar a trabalhar normalmente, que nos permite faltar menos ao trabalho e por aí adiante. Mas, simultaneamente, nós, na questão do valor económico da saúde, entre várias propostas que iremos apresentar, eu não queria deixar de vos transmitir a questão daquilo que pode ser um encane para o país em termos económicos. Estou a falar dos ensaios clínicos. Nós, neste momento, e os ensaios clínicos são fundamentais porque são investigação a mais alto nível, é importante para as pessoas, os profissionais que estão ligados à investigação, mas os ensaios clínicos também trazem muito dinheiro para Portugal. Neste momento, os ensaios clínicos trazem para o nosso país cerca de 150 milhões de euros. Mas um país semelhante ao nosso, em termos de população, que é a Bélgica, consegue com os ensaios clínicos 750 milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro. E porquê é que Portugal não consegue aumentar ou não tem aumentado de forma significativa uma coisa que é importante para o país, que é importante para as pessoas que fazem a investigação e que é importante para os doentes que entram nestes ensaios clínicos, muitos deles com medicamentos que são até muito caros e que eles podem fazer de forma completamente gratuita, mesmo para o Estado português, através dos ensaios clínicos. Porque temos, como em tudo na vida, demasiadas barreiras até que eles possam ser aprovados. Temos sempre barreiras a nível local, a nível regional, a nível nacional e, portanto, é como o acesso à inovação. A dificuldade aumenta e isto não favorece Portugal como um país que pode concorrer com os outros países europeus, até pelas condições genéricas que tem, mas que acaba por não o poder fazer, dado que cria barreiras à sua própria evolução. Quarto aspecto importante, em que eu queria deixar aqui também duas notas. As carreiras e a formação profissional. As carreiras e a formação profissional são absolutamente essenciais. Quando nós dizemos que temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, que temos o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, tendo em relação, enfim, o custo versus a eficácia. Eu não sei se é, mas o meu antecessor, o professor José Manuel Silva, dizia isto muitas vezes. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, não é porque temos os melhores equipamentos, não é porque temos as melhores infraestruturas, é porque temos as melhores pessoas. Portugal tem uma qualidade de formação elevadíssima. Portugal tem pessoas de excelência em várias áreas, não é só na saúde, mas particularmente na saúde. Nós temos excelentes profissionais, completamente aptos a exercer a sua profissão, mal terminam a sua especialização. Eu, quando digo isto, não estou a falar só dos médicos, estou a falar dos médicos e de todos os outros profissionais de saúde. E isto é fundamental. E depende muito daquilo que se chamam as carreiras. Os nossos jovens que fazem formação dentro do Serviço Nacional de Saúde têm uma formação de excelência.
E têm uma formação de excelência também porque nós, portugueses, temos uma característica muito especial, que é que gostamos de ensinar. Aliás, nós gostamos de ajudar. É o que acontece no turismo. Uma pessoa chega, está perdida, fala com uma pessoa da rua e diz, eu levo lá ao restaurante e tal. Portanto, isto vai acontecendo. Aqui é igual. Nós gostamos que os nossos jovens, quando estão a fazer uma determinada formação específica, saiam de lá o melhor possível. E isto distingue-nos a nível internacional. E é por isso, também, que muitos países europeus, ainda hoje, enfim, foi notícia no Diário de Notícias, tentam recrutar jovens médicos em Portugal. Porque os nossos jovens médicos são excelentes. Mas não é só jovens médicos. Tentam recrutar jovens enfermeiros, jovens psicólogos e por aí adiante. Todos os jovens formados na saúde são uma mais-valia para o país e uma mais-valia para o resto da Europa. Por isso é fundamental que todas as profissões de saúde tenham carreira. E este é um dos objetivos desta Convenção, é que todos os profissionais tenham carreira e carreira no Serviço Nacional de Saúde. Isto é absolutamente fundamental. E eu não estou só a falar das ordens profissionais. Eu ia mais longe que as próprias ordens profissionais. É toda a gente que trabalha na saúde. Por exemplo, na área dos cuidados de saúde primários, nomeadamente nas USFs, em que temos enfermeiros, médicos e o secretário clínico, é importante que os secretários clínicos tenham uma carreira, para que tenham melhor formação. Porque o nosso objetivo principal, e dado que esta é a nossa principal característica, é dar mais formação às pessoas. Eu não podia deixar de vos dizer hoje, porque a valorização das carreiras profissionais é valorizar aquilo que é o nosso melhor, que são as pessoas. A inovação, quinto aspecto. A inovação tem dois fatores importantes e que vão ser, obviamente, também apresentados ao poder político. O primeiro tem a ver com jovens. Tem a ver com a capacidade que temos ou não temos de fixar os jovens do nosso país. Estamos em concorrência com o resto da Europa. Somos um país que tem as fronteiras abertas. Os jovens são jovens da nova tecnologia, das redes sociais, do inglês, das viagens low cost e, portanto, tanto trabalham em Portugal como trabalham noutra cidade qualquer da Europa. E, portanto, nós temos que criar as condições para termos os jovens no nosso país. Porque sem os jovens nós vamos perdendo rápida e gradualmente a capacidade de inovação. A capacidade de acompanhar aquilo que é a evolução da saúde no nosso país. A evolução na saúde é muito rápida. Há muitos fatores que não param. Todos os dias acontece alguma coisa de novo em termos daquilo que é o benefício para a população. E nós, para acompanhar, temos que manter num serviço as pessoas que têm mais experiência com as pessoas que têm mais capacidade de inovação, que estão a entrar de novo, que dominam melhor as novas tecnologias e por aí adiante. Depois temos a questão do acesso à inovação técnica, tecnológica e farmacológica. Temos que acabar com as barreiras e é isso que nós vamos propor. Nós não podemos ter doentes meses ou semanas à espera de fazerem um tratamento que pode ser vital para eles. A inovação tecnológica e a inovação farmacológica deram passos fundamentais para aquilo que é a saúde que nós conhecemos hoje. Nós hoje temos uma esperança de vida que temos graças a esta evolução. Nós podemos ter uma esperança de vida melhor e mais qualidade de vida se apostarmos, obviamente, na prevenção e na promoção da saúde, mas também se utilizarmos as armas que temos neste momento ao nosso dispor. E, portanto, o excesso de barreiras que existe neste momento, obviamente, tem que ser alterado. Depois, ainda na inovação, nós temos que aproveitar de forma mais inteligente aquilo que é a literacia digital em saúde. Não há motivo para que, neste momento, no nosso país, aquelas plataformas que existem de apoio à decisão clínica e de formação contínua não estejam disponíveis para todos os portugueses. Primeiro, para todos os profissionais de saúde, que a podem usar e podem tirar um amplo benefício delas. Mas também para todos os cidadãos. Porque é uma forma dos cidadãos terem informação sobre determinado tipo de patologia que é fiável
e não irem ao Dr. Google, não irem à internet, um bocado à sorte, procurarem informações que depois não são informações propriamente corretas. Para terminar, quero deixar aqui a importância que também vai fazer parte, faz parte já da nossa agenda e vai depois ser conformada num documento oficial que será entregue às entidades competentes e ao poder político, o papel fundamental que os cuidadores informais podem ter na perspectiva da demografia que existe hoje e do envelhecimento da população. É essencial que, de facto, se defina definitivamente o papel do cuidador informal, do seu próprio estatuto, e que se crie também uma rede nacional. Porque estas pessoas podem ter, estes profissionais podem ter um papel extraordinário naquilo que é o acompanhamento dos nossos doentes, com doenças crónicas, que têm necessidades acrescidas, mas que não precisam necessariamente de estar nos hospitais, de recorrerem frequentemente aos hospitais, de estarem permanentemente no serviço de urgência e por aí fora. Quero ainda deixar mais uma nota sobre a questão do setor privado e social, que é um setor importante no nosso país, que é um setor que pode ser complementar ou alternativo ao setor público, mas que precisa de uma regulação mais eficaz. De uma regulação mais eficaz não só dos setores em si, mas também daquilo que são os seguros de saúde. Nós não podemos continuar a ter os seguros de saúde em roda livre, como acontece neste momento. As pessoas que têm seguros de saúde têm direito a saber aquilo que têm. E esta regulação tem que ser feita por quem tem o poder para a fazer. Para além disso, é fundamental implementar uma política de regulação do regime de convenções, semelhante àquela que existe no próprio serviço público. Nós não podemos ter duas medidas e dois pesos diferentes para duas situações que são semelhantes ou são iguais. É também fundamental simplificar as regras de licenciamento das unidades de saúde, e essa proposta é uma proposta concreta, mas que seja de aplicação progressiva em todos os setores. Nós não podemos ter simplificação de regras de licenciamento ou regras de licenciamento apenas para o setor privado e social e não ter para o setor público. Ou seja, o grau de exigência de qualidade tem que ser aplicável em todos os setores da mesma forma. Finalmente, quero deixar aqui uma mensagem mais intimista, que é relacionada com os profissionais de saúde. É fundamental que quem dirige, que quem lidera as organizações, que quem está nos órgãos de soberania tenha mais respeito e valorização pelas pessoas. Eu, quando digo mais respeito e valorização pelas pessoas, estou a falar dos doentes, em primeiro lugar, e dos profissionais de saúde que trabalham, seja no setor público, seja no setor privado. Isto é um fator de motivação acrescido para quem está no nosso país, para quem está a trabalhar nas unidades de saúde. Isto tem sido muitas vezes esquecido. E é fundamental recuperar esta questão, que é uma questão essencial. É fundamental que as pessoas recebam um incentivo. O incentivo pode ser uma palavra de motivação, pode ser uma palavra de agradecimento. Isto antigamente acontecia, mas com as modernices isto foi acabando tudo. E esta é uma matéria essencial que muitas vezes as pessoas não valorizam. Segunda questão, o sistema de saúde deve estar centrado no cidadão e não na doença. Definitivamente temos que seguir este caminho. Nós estamos a centrar demasiado o sistema de saúde nas doenças e não nas pessoas, nos cidadãos. Finalmente, uma atenção especial para aquilo que neste momento acontece aos profissionais que trabalham na saúde em Portugal, que é uma questão relacionada com o burnout. O burnout é uma realidade. Há vários estudos em várias áreas profissionais que o demonstram
e, portanto, nós vamos também apresentar um plano para que estes profissionais sejam ajudados, e as próprias ordens profissionais estão na disposição, obviamente, de colaborar com o Ministério da Saúde no sentido de ajudar estes profissionais, porque isto é importante para as pessoas, é importante para a segurança clínica daquilo que se faz no dia-a-dia. Finalmente, é fundamental criar um gabinete misto, interministerial, que envolva os vários parceiros sociais, um gabinete que sirva para combater a fraude, para combater a publicidade enganosa e também aquilo que são exercícios ilegais de várias profissões. Nós estamos a assistir a um crescendo em Portugal nesta matéria que tem que ter uma solução. Porque senão os nossos doentes, os nossos cidadãos, não sabem o que é que funciona, o que é que não funciona. O que é que devem e o que é que não devem fazer. E nós temos esta obrigação, aliás, o Estado tem esta obrigação e não está a cumprir. Despeço-me de vocês, dizendo que, por uma saúde mais humanizada, com capacidade de integrar o desenvolvimento tecnológico e informático a favor daquilo que é a relação profissional-doente. É isto que nos move a todos, é isto que podem esperar desta Convenção Nacional da Saúde, é isto que podem esperar de todos os profissionais de saúde e tenho a certeza que, unidos pela saúde dos portugueses, vamos conseguir ir mais longe, vamos conseguir ter uma agenda objetiva, com pontos concretos, para além dos que eu citei hoje, para os próximos anos e, sobretudo, como disse há pouco o Dr. Marcos Mendes, penso que vamos conseguir constituir um pacto para a saúde. Muito obrigado a todos, bem-ajam e sejam muito felizes.